Oi, boa noite para você. O Band Eleições de hoje discute os cenários eleitorais aqui em Minas Gerais e também no Brasil, faltando menos de um mês para irmos às urnas. Para discutir quais serão as estratégias adotadas pelos candidatos a partir de agora e o que pode ser decisivo nessa reta final, participam comigo deste debate o diretor de jornalismo da Band Minas, o Murilo Rocha. Tudo bem, Murilo? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Orion. Pois é, vamos tentar destrinchar esse cenário tanto em Minas quanto no país também. É isso aí. E para isso a gente conta, claro, com a ajuda do Orion Teixeira, nosso comentarista de política. Ei, Orion, boa noite. Boa noite, Lucas, Murilo. Boa noite a todos. Prazer. Pessoal, vamos começar falando aí do cenário mineiro, parece um pouco mais definido, isso, claro, considerando todas as pesquisas de opinião divulgadas até agora, uma situação super confortável para o governador Romeu Zema, né, Orion, que pode levar com uma certa tranquilidade, talvez aí no primeiro turno mesmo, né? Tudo indica que sim, Lucas. O que é impressionante é que a sucessão presidencial, né, tanto a influência de Lula como a de Bolsonaro, parecem, né, não ter efeito sobre a disputa estadual. Tanto é que o Calil, que apostava na influência, no apoio, na aliança com Lula da Silva, não conseguiu traduzir isso em votos, essa eleição casada, essa campanha casada. Da mesma forma, o candidato do PL, Carlos Viana, senador Carlos Viana, não conseguiu atrair para si os votos dos bolsonaristas. Com isso, o Zema está surfando aí, entre uma coisa e outra, como o candidato favorito à reeleição, com números aí, de acordo com o último Datafolha, possíveis de levar a eleição para o primeiro turno. Logo ele que ele não fez nenhuma vinculação com essa disputa, essa polarização nacional, tem candidato próprio, que é o Felipe Dávila, empresário de São Paulo, mas não faz questão nem de defender o seu próprio candidato, nem se vincular a uma candidatura com a do Bolsonaro, que é o seu alinhamento político ideológico desde 2018. Tanto é que os eleitores que estão manifestando intenções de voto para a candidatura dele também são aqueles que manifestam intenções de voto para o candidato presidencial do PT. Uma coligação, uma aliança que não tem combinação alguma. Mas, mesmo assim, Zema deixa como está porque não quer entrar nessa bola dividida. Murilo, e aí? Será que o Calil, principal adversário, né, tem fôlego, menos de um mês para irmos às urnas? Pois é, Lucas. Eu primeiro queria falar assim, da minha surpresa com esse cenário que vivemos hoje, né, há um mês da eleição. Acho que era inimaginável, acho que ninguém apostava, vamos pegar em janeiro desse ano, todo mundo apostava uma eleição mais acirrada, com o Calil com melhor desempenho e com o governador Romeu Zema também não tão disparado à frente, né? Acho que o primeiro ponto é esse, assim, de tentar entender o que aconteceu, né? O que não deslanchou na campanha do Calil. Assim, o favoritismo do tema a gente até imaginava, talvez nem desse tanto, jeito. É engraçado pensar assim, o que deu tão certo na campanha do Zema também, né? O Orion até a gente costuma conversar, às vezes parece que o Zema nem está em campanha, né? Porque ele não faz... Ele continua ali governando e é aquela coisa, quem está em reeleição sempre tem essa vantagem, né? Está viajando sempre, você nunca sabe o que é campanha, o que é ação de governo, a agenda, né? Está sempre meio misturado. Mas acho que a grande decepção realmente é o desempenho da campanha do Alexandre Calil e também do Carlos Viana. Uma vez que saiu o candidato, esperava-se já ter começado a crescer, principalmente porque associou o nome dele ao nome de Bolsonaro. Acho que a gente pode conversar ao longo aqui desse programa disso. O que o Calil errou? Ou será que não tinha jeito dele crescer mesmo? Porque, assim, pelo menos para mim foi uma surpresa. Eu esperava uma vantagem de 10 pontos percentuais no máximo. Neste momento, ao mês das eleições, que a gente vê é uma vantagem de 30 pontos percentuais em alguns cenários, outra de 25, né? Mas sempre na casa dos 20 pontos, pelo menos, né? Nas pesquisas. Então, isso me surpreendeu muito. Eu vejo alguns erros. Acho que o Calil custou a se assumir candidato, mesmo antes de se desvincular da prefeitura, né? Ele não fez aquele movimento que se esperava de candidato, por mais que se sabia que ele ia ser candidato. E também depois vi a campanha dele patinando um pouco aí e uma associação, a meu ver, excessiva ao nome do Lula. O Calil é um grande personagem, gosta ou não dele, é um personagem político, né? Tem um jeito próprio de falar, as ações dele. E eu acho que a campanha meio anulou isso até agora, apostou demais nessa vinculação com o Lula, né? Essa coisa, e assim, e essa transferência não ocorreu, né? Então acho que poderia ter explorado melhor esse personagem, Alexandre Calil, que eu acho que até agora não foi bem explorado, não sei se há tempo para isso, e ficou muito nessa associação com o Lula. Eu imagino que as pesquisas deviam indicar isso, né? Que ele crescia associado ao Lula, mas talvez não foi uma associação, talvez não, né? Parece que não é uma associação tão natural para o eleitor, né? Pelo menos até agora as pesquisas mostram que não é o eleitor não associa isso de forma tão direta, assim como não associou também
o Bolsonaro ao Carlos Viana. Né? O Orion bem pontuou aí que quem lucrou nessa história foi o Zema, que a princípio jogou parado. Colhe votos do Lula, colhe votos do Bolsonaro e colhe votos do Partido Novo também, que é um eleitorado menor, mas também colhe votos desse lado. Acho que ele acertou nessa postura aí da campanha, não sei se foi também, claro que isso foi proposital, mas assim, e também ele se investiu muito das ações do governo dele, né? Assim, acho que, por mais que não há obras no governo Zema, né, não houve grandes obras, mas ele conseguiu, ele pegou terra arrasada, vamos dizer assim, ele pegou um cenário que o governo Pimentel deixou devendo servidor, né, se queimou com os servidores, brigou com prefeitos, uma série de ações, mesmo que o Zema não tenha feito nada demais, ele pelo menos organizou essa situação, e isso para o servidor, né, e foi bem visto isso, né? Foi um governo aí é um governo bem avaliado, as pesquisas mostram isso. Então eu fico pensando assim, né? Será que tinha jeito também de derrotar, assim, o Zema tem jeito de derrotar um governo tão bem avaliado também? Eu acho, né? Talvez sim. Agora, e melhor, isso sim, eu avalio, com certeza o Calil poderia ter ido melhor até então. Em ambos os casos, você percebe que falta comunicação, né? Comunicação da campanha de Calil, de que ele foi um prefeito de Belo Horizonte, teve algum tipo de realização qualquer, e quando ele é conhecido, você veja bem, aqui na Grande Belo Horizonte, Calil e Zema são bem conhecidos. Calil sai à frente de Zema. No interior, ele é desconhecido, 60% apenas que o conhecem, né? Então, faltou essa comunicação, além da questão da associação com Lula, também da possibilidade de Calil ser um político candidato a governador. Ele contou uma vez para a gente aqui, quando ele aqui esteve, que ele parou, fez uma parada qualquer num posto de gasolina no interior e foi assaudado por torcedores atleticanos, né? Pediu a volta dele para o Atlético Mineiro para continuar uma trajetória vitoriosa como ele deixou. E ele, ao final, ele pediu votos para a sua candidatura ao governo. E as pessoas disseram, mas eu não sabia que você era candidato a governador. Desconheciam até então essa possibilidade de ele vir a ser candidato, ou já era candidato registrado, não sei qual foi a época. Ele ia ser pré-candidato? Da parte também do Viana, há esse desconhecimento, até porque é uma questão política mal resolvida do próprio presidente da República, né? E da parte do governador, há uma comunicação residual constante, permanente do governo de Minas. Como você disse que ele jogou parado, qual que é? Melhor não ter campanha, porque eu já estou ganhando a eleição. Se eu tiver campanha, eu vou promover o debate, eu vou promover a mobilização das pessoas, enfim, eu vou chamar atenção para o meu próprio governo. Isso aqui ele não quer, ele queria zerar o processo. Eu acho que esse foi o grande trunfo, Lucas, me desculpa. Assim, o Zema é um governo que, assim, passa despercebido. Se você não tem uma grande coisa para falar, você também não tem um grande... né? Você também não tem algo para falar mal. Com ele, exatamente. Né? Quando você compara, quando o eleitor compara com o governo Pimentel, que deixou uma imagem ruim, né? A soma aí do governo Pimentel não foi uma soma positiva, então a comparação direta, ele acaba levando vantagem. E é um governo que passa meio despercebido, até a personalidade do governador ajuda nesse ponto, que é um sujeito mais tranquilo, não tem grandes falas, não entra em bolas divididas, né? Muito raramente entra numa polêmica, né? E está explorando um personagem que cabe muito bem no interior, que é esse, né, personagem... Do matuto do interior. Do matuto, né? do cara simples, né, despojado, de sotaque, apego material, essa coisa toda. É um personagem? É. Tem dado certo? Tem. Não, e é interessante no caso do Zema também, que querendo ou não, claro, metade do mandato dele foi no período mais grave da pandemia. A gestão do Zema na pandemia também, com erros e acertos, foi uma gestão correta, não é? Na parte dos enfrentamentos... pontuais, mas que aconteceram diante das ações do governo federal, o governador, ele não colocou o dedo na ferida, mas falou, não, aqui a gente vai se basear na ciência, a gente vai se vacinar, ele mesmo se vacinou, ele se deixou... em todas as doses, né, que ele recebeu, ele mostrou o bracinho dele sendo vacinado. Então, assim, eu acho que isso cola bem também num eleitorado que não está muito ligado nessa polarização, nessa radicalização política. Então, ele conseguiu colher os frutos ali do bolsonarismo, imagino eu, o eleitor que já estava com ele, mas também do eleitor médio, o eleitor que não está tão preocupado com isso de e o Calil também, assim, você vê, ele foca muito essa gestão dele da pandemia, que foi importante para Belo Horizonte. Sim. Vamos dizer assim, por mais que a gente sabe que acabou impactando nos números do Estado, mas para o eleitor não percebe isso. O cara lá do norte de Minas, o cara do sul de Minas, ele não sabe aqui como foi, né, e tal. E o Calil agradou muito a população de Belo Horizonte, a maior parte, né, desagradou parte, mas agradou a maioria, tanto que foi reeleito, né, em primeiro turno. Então, assim, mas acho que isso não chega tão bem assim no interior, né? Acho que teriam outras coisas para explorar e tentar também achar
achar algumas falhas na campanha do adversário, no caso Romeu Zema, para poder explorar mais. Você falou da questão da vacinação. Houve um escândalo, né, da questão do fura-fila na Secretaria de Saúde. Eu não vi isso ainda explorado de forma correta, nem nas entrevistas, pensando em eleição, né, gente? Pensando em duelo ali, de candidaturas, né? Eu não vi isso, por exemplo, um exemplo que eu estou lembrando aqui. Não vi isso sendo explorado ainda. Mas eu acho que mesmo uma campanha muito bem feita, é difícil ainda para o Calil, porque, como eu te disse, o Zema acabou cristalizando assim, um eleitorado, né? A susta está tão grande já está acima de 50%, faltando um mês das eleições aí, dos votos totais, né? Não estamos nem falando dos votos válidos, dos votos totais já está acima de 50%. E isso surpreende. O caso do Viana é interessante, eu acho que foi o Murilo comentou uma vez lá na Rádio Band News FM, que até com a campanha já correndo agora, o Viana, e eu prestei atenção no programa dele do começo dessa semana, ele não fala em nenhum momento, sou o candidato do Bolsonaro. Ele fala assim, eu sou Carlos Viana, líder do governo Bolsonaro no Senado. Parece que houve algum tipo de ordem de cima do tipo assim, não vincule meu nome, não me comprometa. Não me vincule diretamente, né? Isso, pode me usar no Santinho, me cita ali e tal, mas isso ficou muito claro para mim, né? Porque eu esperava já na primeira propaganda do Viana, ele já falando, eu sou Bolsonaro, Bolsonaro sou eu, tamo junto, e ele não explorou isso, não usou. Dá a impressão, não tem essa informação, isso é só uma percepção, que foi uma orientação do Bolsonaro. Você pode ser meu candidato em Minas, tá? Mas na propaganda não... Fica na miúda. Não me comprometa com o Zema, exatamente. O Zema pode vir. Exatamente, não me complique, deverá entendeu? ser talvez no segundo turno, né? Exatamente. A pandemia, só um registro aqui, que eu observei o seguinte, a pandemia, de certa forma, ela anulou esses 2 anos de ação governamental de qualquer governo, seja prefeito, governo, expôs muito o governo federal, até pela sua negação, a negligência, a omissão, envolvimento com casos escabrosos de corrupção na tentativa da compra da vacina. Mas alguns governos ficaram anulados porque eles só tinham uma ação de governo, ação de enfrentamento, combate à pandemia. Feita bem ou mal, os resultados eles são vistos de forma coletiva, geral. Então, assim, não vai destacar muito o que fez Calil aqui em Belo Horizonte, como também o que fez Zema em todo o governo do Estado. O resultado é esse aí. Quase 700 mil mortos no país, Minas 60 mil mortos, enfim, de quem é a responsabilidade? É lógico que todo mundo vai dividir isso aí com uma situação inédita e atípica, que foi uma crise sanitária dessa monta que é mundial. Então, assim, muitos vão se esconder, né, na sua omissão, na sua negligência, na sua ineficiência, em função da pandemia que tinha uma prioridade maior que a saúde das pessoas. E só um último ponto nessa questão, que eu acho, a gente pode pegar o próprio debate da Band, os candidatos aqui. Romeu Zema, o governador, adotou uma tática, né? Aí vamos dizer, de gosto duvidoso, né? Aquela coisa de confirmar, de confirmar, na última hora não comparecer, é direito dele, mas acho que, né, hoje é um apelo por esses debates, né? Fazem parte do jogo democrático, mas enfim. O direito é do cidadão de exatamente, preferiu não vir, não fazer o debate, mas nem isso os candidatos adversários souberam explorar. Então eu acho assim que parece haver um despreparo das campanhas para atacar até as lacunas do governo. Por exemplo, nesse debate aqui da Band, eu considero que o desempenho de Alexandre Calil, Carlos Viana, Marcos Pestana, esses 3, a Lorena Figueiredo Pessoal também, que esteve presente, foi muito tímido nos ataques, nas críticas, inclusive sobre a ausência do governador no debate. O Viana, uma hora, foi mais contundente e tal, o Calil ali, mas muito fraco, tiveram uma postura assim, como quem estivesse ganhando e não quem precisasse correr atrás, de atacar ali o governador. Então, acho que eles estão meio perdidos aí, sem saber como fazer esse ataque. Bom, tem muito mais aqui para a gente conversar nesse Band de Eleições especial, que está indo para o intervalo e volta já já. De volta com o Band de Eleições, que fala sobre essa reta final das campanhas no pleito deste ano. Pessoal, nossa tarefa difícil no segundo bloco, porque a gente tem que falar das eleições presidenciais e as legislativas também. Vamos começar com as presidenciais. Murilo, se no cenário estadual o caminho está super tranquilo, vamos dizer assim, para o governador Romeu Zema, no cenário nacional, o que dá para a gente imaginar, faltando aí 4 semanas? Lucas, a gente percebe uma mudança nas pesquisas eleitorais, não mudança nos 2 primeiros colocados. Lula e Bolsonaro parecem estáveis, variações, oscilações um pouco para cima, um pouco para baixo, mas a diferença está ali de 12 até 15 pontos. No cenário mais pessimista de 8, mas enfim, é uma diferença boa que o ex-presidente Lula tem em relação a Bolsonaro.
ela se mantém. Mas o que mudou, só que antes estava dando um cenário de primeiro turno. O que mudou, que eu queria dizer, era isso, que hoje há uma tendência de segundo turno, por quê? Porque Ciro Gomes cresceu um pouco e a Simone Tebet também, principalmente depois das entrevistas e do debate da Band Nacional, a gente registrou um crescimento desses candidatos. Vamos ver se vai se manter, falta um mês ainda, né? Mas hoje, né, o Lula não tem, vamos dizer, os 50% mais um de votos válidos para levar a eleição no primeiro turno. Eu acredito que se for segundo turno ou primeiro turno, vai ser uma margem pequena, mas hoje a mudança hoje é que indica, sim, um cenário de segundo turno. E aí, Orion? Já está pintando no horizonte esse sinal aí de que a possibilidade de um segundo turno, em função desse 1, 2, 3 pontos percentuais aí, de acordo com essa variação. A terceira via, tão desprezada até então, ela cresceu nesses últimos dias aí, com a exposição intensa dos candidatos, com as entrevistas na Globo, depois também o debate da Band, tudo isso impulsionou essa terceira via, que soube ocupar melhor esse espaço. O vácuo entre aqueles dois principais candidatos, tanto Lula como Bolsonaro, que optaram por não se provocarem, por não se exporem muito diante de uma situação de risco. Uma casca de banana qualquer podia tirar ponto de alguém. Então, eles ficaram numa posição de retaguarda de defesa e não foram um ataque, assim como foram tanto Simone e Ciro Gomes do PDT. Então, a tendência é de que essa terceira via possa se consolidar ali, já garantindo a possibilidade de um segundo turno. Temos aí outras turbulências no meio do caminho, né? Esse 7 de setembro, por exemplo, a gente vê claramente que o presidente da República, candidato à reeleição Jair Bolsonaro, está colocando em prática o seu plano B. O plano A dele seria aquele de participar de um processo democrático de eleição, embora com esse intenso uso da máquina para promoção de programas sociais, redução do preço dos combustíveis, enfim, não foi, deu uma sensação de melhora na economia, mas não repercutiu na candidatura dele, sim, na melhoria de avaliação do governo dele. Não é suficiente para transferir, não foi para transferir para a candidatura dele. Então, como ele ficou estacionado, Lula ficou ali patinando entre os 50 e 46, nesse momento aí que Ciro e Simone puxaram alguns votos para si, de indecisos e também do próprio Lula. Então, a tendência é de acontecer esse segundo turno aí no atual cenário. Mas pensando nesse 7 de setembro que você chegou a começar a falar, você imagina qual que vai ser, como que o presidente Bolsonaro vai se portar no feriado? Você acha que a bandeira branca está taxada, a lá Bolsonaro? Ele já deu tom no sábado, quando ele chamou de vagabundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Alexandre de Moraes, que vai conduzir o processo eleitoral. Quer dizer, ele está dando para seus seguidores, para sua base, o tom que ele deverá conduzir nesse 7 de setembro e daqui para frente, nessa reta final. São 15 dias aí até as eleições, em que ele deve provocar essa turbulência aí. Qual o objetivo? Como que isso vai se dar? Traduzir em termos de votos ou de resultados eleitorais ou pós-eleição? Ainda não sabemos a que ponto, até onde ele pode chegar com isso. Murilo, com relação, 4 semanas, né, para o fim aí da campanha, alguns debates marcados, imagino que nem Lula nem Bolsonaro eles vão querer participar do que está marcado agora, talvez só o da Globo, que seria o último, aquele que fecha mesmo esse ciclo. Você imagina que o Lula, por estar na liderança, o Bolsonaro, para evitar uma casca de banana, ele iria a esse debate? Seria interessante ou não? Olha, até pelo desempenho no primeiro debate, que foi o da Band, como a gente está falando, eu acho que nenhum dos dois vão a nenhum debate mais, né, nem mesmo da Globo, porque como o da Globo é o último, inclusive, se houver um deslize ali, há 2 dias, né? Há 2 dias, aí não tem mais tempo de recuperar, né? Então, assim, acho que é melhor eles jogarem na defensiva, pensando com a cabeça dos marqueteiros, né? Eles ficarem na defensiva, defender esse patrimônio ali, os dois, né? Porque se você não for, você vai ser chamado ali de fugir. É também difícil você perder voto, né? Por não ir a um debate. O Zema tá aí, né? Há uma teoria, né, que os cientistas políticos falam, alguns falam assim, debate só serve para você perder voto, você não ganha voto em debate. Debate, geralmente, você perde voto, né? Então, se você não for a um debate, por mais que soe mal na opinião pública, talvez não reflita numa perda de votos expressiva. Sim. Então, eu acho que Lula e Bolsonaro vão ficar na defensiva. Acho muito difícil ir, se o cenário permanecer como está. Lembrando que os dois foram os mais mal avaliados entre os 4 principais aí no debate da Band. É verdade. Vamos falar um pouquinho da disputa para o Senado, que está interessante também neste ano. A gente só tem uma vaga, não é? Em disputa em cada estado. E aqui em Minas Gerais, quem está liderando é o deputado estadual, né? O Cleitinho, deputado estadual, liderando até com uma certa folga, com uma certa vantagem com relação ao segundo colocado, o atual senador Alexandre Silveira. E aí, Orion? Você sabe dizer qual é o partido dele? PSC?
Em todo o Cleitinho existe essa falta de informação, porque realmente a disputa quase que solteira, quando não deveria ser, né, do Senado, que geralmente é uma disputa majoritária, deveria estar casada com a eleição de governador. Então, o Cleitinho, ele é candidato, uma chapa que é a chapa do Carlos Viana, do PL, como 2 candidatos aí bolsonaristas, né? E, no entanto, ele está com essa liderança nas pesquisas e Viana continua lá, 3º lugar. Eu fiquei na dúvida, é PSC agora. É PSC, você acertou. Está muito bem informado a respeito dele. Então, o Cleitinho faz essa campanha outsider, que esse fenômeno eleitoral que ainda está prevalecendo na disputa ao legislativo, que não acontece mais na campanha majoritária para o executivo. Sim. Então, ele ainda continua e, naturalmente, vem das redes sociais, essa popularidade dele está levando ele aí a ser o líder dessas pesquisas. Embora Alexandre Silveira também, que é da campanha de Calil, esteja crescendo também. Atual senador, né? Atual senador, quer dizer, enfim, fazendo uma campanha mais propositiva, pode ser que ele consiga empatar ou alcançar o Cleitinho até o final da eleição. É uma disputa muito difícil porque você não tem esse acompanhamento, esse monitoramento do desempenho do eleitor perante o Senado, porque você pode notar que o número de indecisos é um dos maiores, né? Porque as pessoas não estão conectadas com essa disputa, não estão participando desse debate. Então, é uma incógnita o que pode vir a acontecer aí, mas é o nome da vez, Cleitinho. E aí, eu acredito, aí é palpite, né? Porque realmente, como o Orion disse, é uma eleição que essa a gente só decide na última semana mesmo. Às vezes o cara vai ver quem são os candidatos, até no dia da eleição vai ver lá quem são os candidatos. Eu acredito que tanto Alexandre Silveira, ligado hoje à candidatura do Calil e do Lula, e por ser senador, né? Já também foi diretor do DENIT, do governo Lula, deputado federal, ele já tem uma trajetória. Eu acho que ele vai crescer. E o Marcelo Aro, deputado federal, ligado ao Zema agora, campanha do Zema, eu acho que ele também vai crescer. Acho que essas 2 candidaturas vão crescer. E o Aro está vinculando muito o nome dele ao Zema, né? O tempo inteiro vinculando o nome dele ao Zema. Sobre o Cleitinho, realmente, assim, é isso que o Oriol falou, é difícil até de fazer uma previsão. Ele vai crescer mais? Na última pesquisa cresceu 2 pontos percentuais, pesquisa Datafolha. Ele tinha 12, foi para 14. A força dele vem muito de rede social. Ele, para quem não acompanha, ele é um deputado, foi deputado eleito já, como ele fazia denúncias, olha esses carros aqui, essas ambulâncias paradas, filmava aquilo, viralizava no WhatsApp, nessas redes, né? Então ele é muito conhecido nesse meio, que é importante, dissemina rápido, mas tem um teto, pelo menos estadualmente tem um teto. Será que é esse o teto dele? 14? Me parece, porque ele tem um trunfo, que ele se ligou a Bolsonaro, uma ligação direta, que parece ter funcionado, com o Viana não funciona. Né? Ele não é o Aro, não é ninguém mais o senador do Bolsonaro, é ele, o senador do Bolsonaro. Então, talvez isso alavanque uns votos mais. Mas eu acho que Alexandre Silveira e Marcelo Aro vão crescer um pouco. Agora vamos ver. E é um dado histórico que eu queria trazer para vocês aqui, o seguinte, porque normalmente numa eleição como essa, de apenas uma vaga para senador, o eleito é aquele que está na chapa do governador eleito, porque é o governador que faz o puxador de votos, nesse caso. Então, é por isso que Marcelo Aro está colado em Zema, porque deve ter percebido isso, alguém orientou nesse sentido de um marketing caminhar junto com o Zema, porque quem foi eleito para governador tem a tendência também a puxar porque é isso, eu imagino isso, o cara lá na última semana, quem que eu vou votar? Quem que é o senador do candidato a governador que eu vou votar? Aí ele vai lá, olha, né, quem está lá com o Calil, com o Zema, com não sei quem. Se for isso, ele vai crescer muito. O Aro, o Silveira também cresce mais um pouco, agora... E o Cleitinho, você perde? Será que perde? Parece que não também. Porque o percentual de indecisos está na casa de 50 e tantos por cento, quase 60, né? É muita gente ainda indecisa. Vamos continuar lá no Congresso Nacional, faltando 3 minutinhos para o fim do programa. Câmara dos Deputados, alguns figurões clássicos mineiros, né? Deputado Écio Neves tentando um novo mandato, Fernando Pimentel tentando voltar. O que vocês estão imaginando para essa bancada mineira? Algum tipo de renovação? Ou mais do mesmo? Difícil se apostar em renovação política na Câmara última dos Deputados, né? Uma renovação. Depende, né? Não, com o pessoal, os bolsonaristas, exatamente, né? Tudo mais. De nomes, né? Sim. Mas não a renovação de quadros políticos, de pensamento político. Então é muito difícil acompanhar os rumos dessa bancada federal mineira. Eu não tenho uma avaliação sobre isso, não tenho nenhuma pesquisa e não acredito que ela seja sendo feita, tenha precisão de captar o que está acontecendo
qual fenômeno está conduzindo a reeleição ou a eleição desses deputados? Murilo, para a gente falar de Assembleia depois. Tem alguns nomes assim que eu acho, nomes que eram vereadores, são vereadores aqui em Belo Horizonte. Um representa uma pauta bem ligada ao Bolsonaro também, uma pauta conservadora, Nicolas, que eu acho que pode ter um bom desempenho. E a vereadora também, Duda Salabert, que defende uma pauta bem específica também, né? Os dois mais votados, vereadores. Exatamente, mais votados. E eles conseguiram uma projeção nacional. A Duda até o último momento ficou na dúvida se saía para o Senado ou não. Talvez agora esteja até arrependida vendo esse Senado. Talvez ela deve estar pensando, acho que eu tinha chance. Mas eu acho que algumas pautas específicas, esse talvez algum tem espaço para uma renovação de nomes. Né? Eu acho que talvez esses dois vereadores podem ser apontados como possíveis, com potencial para essa renovação. E dos figurões, né, eu não sei, o Pimentel tentando será? Dentro do PT, que ele consegue essa... Ele ficou muito queimado, inclusive, dentro do partido. Né? Ele ficou muito, inclusive, dentro do PT. Então, não sei se consegue essa eleição para deputado federal. O Aécio, apesar de todos os problemas enfrentados, ele parece ter uns votos cativos ali. Sim. Né? Tem eleitor que parece ter um eleitorado cativo. Então, talvez consiga, mas é uma eleição mais difícil mesmo de fazer previsões, apesar de a gente já conseguir identificar um ou outro nome aí que a gente vê que vai despontar nessas eleições. Olha, a gente vai ficar devendo para você, telespectador, uma análise, uma projeção, na verdade, sobre a Assembleia Legislativa. Mas nos telejornais aqui da Band, Rádio Band News FM, a gente sempre encontra espaço para essas discussões. E agradecendo aqui a presença do Murilo Rocha. Murilo, obrigado. Obrigado, Lucas, Orion, boa noite a todos e acompanhe a Band que nós vamos sempre trazendo esses cenários aí até o dia da eleição, dia 2 de outubro. É isso aí, na nossa maratona eleitoral. Orion, obrigado. Boa noite, um prazer, gente. E claro, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever este programa lá na nossa página no YouTube, a Band Minas. Para você, uma boa noite, boa semana.